Hebreus, irmãos, capítulo 11, versos 9 e 10. Hoje a gente vai começar a trabalhar o verso 10, mas vamos ler os dois versos. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Aqui nós podemos ver, irmãos, o fato da fé de Abraão, e isso é que nós vamos analisar a partir desse verso 10, né? Qual a razão, ou quais as razões, podemos dizer assim, que moveu Abraão a viver na terra de Canaã como um estrangeiro, né, e em tendas, e por que ele esperava uma cidade, como diz o texto, que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então, nesse verso nós vamos analisar duas coisas básicas. Hoje nós vamos ver a primeira delas. A primeira é, certamente, qual é a razão geral, não é, acerca da eminência ou da grande beleza da fé de Abraão. Qual a razão dessa fé manifestada aqui no texto? E depois, certo, nós vamos analisar no segundo momento qual é a descrição particular dessa vida eterna que ele tanto aguardava. Então, nós vamos analisar agora o aspecto geral da razão que revela esse caráter glorioso da fé de Abraão. Qual é essa fé específica, irmãos? Ele esperava pela vida eterna, ele aguardava a vida eterna. Então, hoje, vamos pensar aqui um pouco na razão geral dessa fé específica aqui de Abraão. Alguns pontos devem ser considerados para analisarmos esse texto. Primeiro, irmãos, veja, no contexto, certo, e na própria estrutura da razão que ele dá ao texto, você vai observar como Abraão vive como um estrangeiro, pacientemente num país, certo, que era seu, podemos dizer assim, que pertencia a ele, que era prometido por Deus a ele, e ele olhava ou esperava ou ansiava por uma pátria superior. Né? Como é que ele conseguia viver? Então, o contexto dessa realidade, ele vivia num lugar que era seu, mas esperava alguma coisa superior. Então, nós vamos aprender aqui, irmãos, que a esperança, especificamente, né, ela nos faz aguardar os céus com paciência. Veja, nós aprendemos que a esperança nos faz aguardar os céus com paciência e, ao mesmo tempo, com contentamento em toda a situação que nós nos encontrarmos durante o período que estivermos numa pátria estrangeira, aguardando a eternidade. Nós vamos esperar e ter paciência. Esse é o grande ponto, né? Dessa maneira, o Espírito do nosso Deus, ao revelar esse texto, explicar para nós aquilo que está acontecendo na história de Abraão, algumas razões, alguns ensinamentos podem ser extraídos. Veja, irmãos, Abraão estava contente com a vida. Perceba isso, irmãos. Abraão, ele estava contente em viver naquela cidade, em tendas como um estrangeiro. Mas ele estava contente com aquilo, mas ele aguardava uma cidade superior. Entende? O contentamento dele se dava pelo fato dele saber que ele iria morar numa cidade superior. Não porque ele estava vivendo naquele local especificamente, mas o contentamento se fazia real pela certeza da expectativa dessa terra. Ora, você vai perceber que os discípulos, irmãos, eles choravam e se angustiaram no dia em que Cristo partiu, e o próprio Cristo pergunta a eles por que eles estão angustiados pelo fato dele partir, não é? Então, o Senhor vai consolá-los dizendo o seguinte, né? Na casa do meu Pai há muita morada, na casa do meu Pai
existem mansões gloriosas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Perceba que na angústia daquele momento o Senhor os consola com a certeza de que Ele iria preparar um lugar para que onde Ele estivesse, eles estivessem também com Ele. A certeza de que eles poderiam nessa vida aguardar com paciência quando eles têm convicção de que vão habitar a eternidade. Isso está lá em João, no capítulo 14, verso 2. O uso dessa doutrina e desse ensinamento, ele é necessário, não é, para os nossos dias, era para os dias de William Perkins e também para os nossos dias, não tenha dúvida, não é? Porque muitos irmãos, muitas pessoas nessa vida, eles dizem que estão confiantes que vão morar nos céus e que eles esperam pelos céus. Muitas pessoas têm confiança e dizem abertamente, nós vamos morar nos céus. Mas eles não suportam um sofrimento, uma cruz, uma angústia nessa vida, nenhuma medida. Eles se revoltam se alguém tira alguma coisa deles, se alguém quebra alguma coisa que pertence a eles, se alguém rouba alguma coisa deles, eles perdem a compostura e ficam como quem não tem esperança verdadeira. São pessoas impacientes, iracundas, que facilmente perdem o equilíbrio. E não poucas vezes chegam até a blasfemar contra o próprio Criador. Ou imagine, irmãos, quando o próprio Deus pesar as mãos sobre as pessoas ou sobre nós mesmos, né? E essa mão e esse peso vier de fato contra nós, né? Vocês perceberão que nessa circunstância será revelado se nós temos a verdadeira esperança ou não. É só você lembrar do texto de Mateus, no capítulo 7, quando Jesus Cristo, ao ensinar os discípulos, no final, diz, ora, aquele que constrói a casa na areia e o que constrói a casa sobre a rocha. Como é que eu sei que eu estou firmado na rocha? Quando chegam as tempestades, os ventos e o sofrimento, eu sei exatamente onde minha casa está construída, né? Onde minha casa está construída. Acontece que essas pessoas, quando elas passam por problemas, irmãos, e graves problemas, elas chegam até a abandonar Deus e consultar cartomantes, de alguma forma ou outra. Eu lembro de um presbítero, em uma das igrejas que já passei, não é? Esse presbítero, já um homem idoso, ele passou por muitos problemas e lutas, enfermidades terríveis, e nós soubemos que numa dessas ele procurou ajuda no espiritismo para ficar bom, para ficar curado. É interessante, né? Você vê, ele vive na cidade como estrangeiro, mas ele não tem paciência para aguardar a cidade celestial, né? A cidade celestial. Nós podemos ter a segurança, irmãos, né, que independente do Senhor nos ferir ou não nessa vida, em circunstâncias distintas, não é? Ou com o peso diferente da mão, nós precisamos ter a certeza de que depois dessa vida o Senhor nos dará os céus. Devemos ter a certeza que depois dessa vida nós teremos os céus. Então a primeira coisa que nós podemos aplicar é isso. A segunda, irmãos, é que essa doutrina ela nos concede uma direção muito clara para termos conforto no momento do sofrimento. Se Abraão suportou isso pacientemente, ele suportou porque ele aguardava uma cidade superior. Isso deve nos ensinar, então, que quando Deus nos fazer ou nos permitir passar por sofrimentos, não é? Nós vamos perceber também que nós não devemos olhar com os dois olhos para o sofrimento. Nós devemos olhar com um olho para a cruz do sofrimento e o outro olho para os céus. Nós não devemos
ter os nossos dois olhos diretamente focados no sofrimento. Um no sofrimento e o outro na cidade para onde nós iremos. A cidade que foi preparada para nós nos céus. Lá não haverá nenhuma cruz, nenhum sofrimento, nenhuma dor. Não haverá angústia, não haverá miséria, quando o próprio Senhor Deus declara que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Lá não haverá aflição, não é? Não haverá aflição. E nós estaremos plenamente satisfeitos diante do nosso Deus. Mas, por outro lado, em segundo lugar, nós podemos aprender ainda, irmãos, que o fato de Abraão esperar pelos céus, quando ele habitava nessa terra, quando ele andava nessa terra, nos dá um padrão excelente de modelo de vida cristã. Enquanto ele andava nessa terra, ele esperava os céus, nos dá um modelo de vida cristã impressionante. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós devemos esperar pelo céu e aguardar como o Senhor nos ordena. Como nós devemos, isso deve trazer alegria para nós. Lembra de Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 1? Ora, se nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Se nós ressuscitamos com Cristo, devemos pensar nas coisas lá do alto. Lá em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses 3, verso 20, 3:20, o apóstolo Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. A nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. William Perkins vai fazer aqui, irmãos, ele vai fazer aqui um tipo de uma comparação, ele vai usar uma figura para mostrar para a gente, por meio de comparação, como isso acontece na prática. Ele diz o seguinte: ora, um comerciante, que é um homem que vende mercadoria em Londres, na época em que ele está descrevendo, e lá nessa cidade onde ele vivia, em Londres, ele vivia com sua família, com sua esposa, com seus filhos, e tinha uma vida tranquila, e ele era um comerciante e um homem de negócio. Mas ele teve que viajar para fazer negócio na Turquia ou alguma região onde havia uma religião falsa e que ele deveria morar no meio daquele povo. E ele diz, lá ele viveu, lá ele tinha o seu corpo, ele diz, só que ele trabalhava naquele local, só que ele deixou em casa seus pensamentos e o desejo do seu coração era o seguinte: eu quero estar em casa com a minha família, eu desejo morar com eles. Eu estou longe, mas o meu anseio é voltar para casa. E todos os perigos dessa vida, e tudo aquilo que ele passava apenas aumentava o anseio dele retornar para casa junto da sua família. Exatamente essa figura. Aqui nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra, mas nós somos homens livres nos céus. Nós somos peregrinos nessa terra, mas nós temos uma casa nos céus. Por isso, o nosso pensamento deve estar lá. Todo o nosso cuidado aqui não deveria ser nada, irmãos, a não ser literalmente aprimorar a nossa caminhada para chegarmos nos céus. Isso nós devemos fazer nos esforçando em todos os aspectos, E se nós fizermos assim, irmãos, se nós vivermos nessa vida com essa perspectiva, nós seremos verdadeiros filhos de Abraão. E assim nós viveremos nos céus, como diz, aguardando aquela revelação extraordinária, embora ainda estejamos na terra. De modo geral, irmãos, o mundo está cheio de homens, que não se preocupam com outra coisa a não ser com as coisas dessa terra. Eles não têm uma outra preocupação a não ser com essa vida. É difícil você imaginar um homem
que seja diferente do mundo. É difícil resistir à multidão com um exemplo geral de pessoas que só estão preocupadas com as coisas dessa vida. Lembre-se, nós somos filhos de Abraão. E os filhos devem trabalhar para serem iguais ao seu pai, não para ser igual à multidão. Isso deveria mover um bom filho a parecer com seu pai e desejar ser igual a ele, e não fazer o que os outros fazem. Outro princípio importante que podemos aprender aqui, irmãos, é que quando nós observamos como Deus prometeu a Abraão, veja, irmãos, ele prometeu a Abraão apenas a Canaã, veja, Deus não disse assim, eu vou te dar os céus, ele disse, tu vai habitar nessa terra, a terra de Canaã. Ele prometeu Canaã a ele, mas ele olhava para uma cidade nos céus, veja, ele tinha um olhar fixo naquela cidade nos céus, ele esperava por uma cidade. Deus prometeu Canaã e ele aguardava os céus. Ele fez isso pela fé, não tenha dúvida disso, e ninguém poderia fazer se não fosse pela fé. Então, pela Canaã terrestre, terrena, ele elevou a consideração pela celestial. E na promessa dessa Canaã terrena, irmãos, ele se apegou à Canaã celestial. Isso é verdade e é assim que o cristão deve usar todas as bênçãos de Deus dadas nessa vida. É assim que eu devo ter tudo que Deus me deu. Eu devo olhar para aquilo que Ele me deu com um olhar, uma perspectiva celestial. Normalmente, as pessoas que usam óculos para ler, elas não ficam olhando para o óculos, mas elas olham as coisas por e através dos óculos. Elas não ficam olhando para o óculos, elas veem através dele. O que Deus nos deu não é para nós ficarmos olhando para aquilo, mas para, através daquilo, olharmos para algo superior, como a Escritura nos mostra com clareza no caso de Abraão, né? Os cristãos, irmãos, deveriam olhar através das bênçãos temporais. Eles deveriam olhar e, ao mesmo tempo, esperar pelas bênçãos eternas e espirituais. Pelas bênçãos eternas e espirituais. Você vai perceber que Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, nas primeiras petições, ele fala do desejo de glorificarmos a Deus, não é? Quando ele diz o Pai Nosso que estás nos céus, aí ele descreve: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a quarta petição, ele fala do pão, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí depois vem mais duas bênçãos espirituais: o perdão e a consumação, quando nós nunca mais pecaremos diante do Senhor. O Senhor, diz William Perkins, nos dá a quarta petição para podermos olhar para as bênçãos gloriosas através dela: o perdão e a consumação de todas as coisas. Seria isso o grande privilégio, irmãos. E quão lamentável é a prática dos homens mundanos e seculares, que usam as bênçãos de Deus e abusam delas, e as pervertem. Usam a vestimenta para soberba, usa o conhecimento para vanglória, usa o discurso para lisonjear, usa a sabedoria para enganar, usa a autoridade para se vingar, usa a vocação para oprimir. Eles usam tudo que Deus deu para outros fins. Eles deveriam usar tudo isso para o serviço de Deus e para avançar a religião e os meios de ajudar outros nessa jornada.
Eles olham para os dons de Deus, irmãos, com o olhar, com o olho da razão, e não além disso. Eles só olham para aquilo que eles podem ver e nada mais além disso. Mas se eles olhassem com Abraão, com o olhar da fé, isso iria ensiná-los a usar tudo aquilo que Deus deu de modo espiritual e celestial, como Abraão fez. Deus prometeu a Abraão uma cidade, uma terra em Canaã. E Abraão aguardava a terra prometida na eternidade. E por último, nesse particular, né, nesse aspecto, a prática de Abraão, irmãos, nos mostra também como que, sendo dada a promessa de Canaã a ele de fato aguardava pelo céu. Agora, nenhum homem, irmão, espera por qualquer coisa, mas por aquilo que de fato é dado por esperança. Deixa eu tentar colocar da seguinte forma: a verdadeira esperança, a segurança, a certeza. Por que Abraão aguardava isso? Porque ele tirou isso do próprio coração dele, ele achou que Canaã tinha além dela uma cidade? Porque certamente isso foi revelado a ele. Lembra do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 5, diz: a esperança não confunde, a esperança não tem nenhum tipo de subterfúgio, ela é clara. Não é uma esperança mundana ou secular, porque nós temos muitas esperanças em coisas que nós mesmos criamos, mas não que foi revelado pelo próprio Deus. Aqueles que confiam em esperanças mundanas, esses são enganados constantemente e frustrados, e aí se frustram com Deus, achando que Deus não lhes deu aquilo que eles esperavam, mas se Deus nunca lhes prometeu, vivem frustrados. A esperança em Deus nunca decepciona um homem, e nenhum homem saiu desapontado nisso. Lembra que essas são as palavras de Cristo na cruz, lá no Salmo 22. O Senhor, ninguém foi frustrado, ninguém foi desapontado. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele nos deu. Essa segurança que nós temos, nós não seremos envergonhados. E aí nos faz entender, irmãos, que a esperança dos céus, ela vem com segurança, com certeza. A esperança dos céus, ela vem com certeza, com segurança. Você sabe que os papistas, não é? Eles acreditavam, em uma certa medida, não é, que Abraão tinha a verdadeira esperança e segurança. Mas eles negam que nós possamos ter a mesma certeza. Na fé católica romana, o crente não tem a convicção que tem os santos. Porque Abraão tinha essa certeza, porque ele tinha uma revelação extraordinária, e nós não temos. Ele fala em raríssimos exemplos, eles vão dizer, alguém pode ter certeza. Porque isso pertence apenas às coisas extraordinárias. É só abrir a Bíblia e perceber, irmãos, que, por exemplo, em Romanos, no capítulo 4, verso 11, nós podemos ver que os papistas estão errados. Quem é Abraão para Paulo, lá em Romanos 4:11? Ele é o pai dos fiéis. Ele é o pai dos fiéis, o pai dos que creem. O que significa dizer isso, irmãos? Ele é um padrão para todos os que o seguem. E por que Paulo vai exaltar, irmãos, porque Paulo vai exaltar 1.300, 1.500 anos depois a fé de Abraão? Por que ele vai exaltar isso se não é um exemplo para ser seguido? Se é algo apenas para ficar lá, a fé que ninguém pode ter. Não é apenas para exaltar a sua fé, mas é também para servir de exemplo para nós. Porque todos aqueles que vão andar nos passos do santo Abraão, irmãos, podem chegar na medida da fé que ele teve,
de esperar pelos céus com segurança e alegria, mesmo andando nessa terra de grande sofrimento, mesmo andando nesse mundo de grande tribulação e sofrimento. Para o apóstolo Paulo, Abraão era o padrão. Senão veja que, com tanta clareza, o apóstolo Paulo vai dizer, no mesmo capítulo 4, quando ele vai ensinar a doutrina da justificação pela fé, ele chama Abraão como padrão dessa doutrina. Ele diz, olha, Abraão não tem do que se gloriar. Ele pode ter do que se gloriar, mas não diante de Deus. Veja que padrão impressionante. Abraão não tem do que se gloriar. Não há nada em Abraão que diga assim, eu criei nisso porque eu sou superior aos homens. Não, foi pela graça. Aí ele diz assim, na certeza de que todos nós podemos entender essa linguagem. Paulo diz, no capítulo 4 de Romanos, que pelo contrário, Abraão, ele pode ter do que se gloriar, mas nunca diante de Deus, porque o princípio vem assim. Aquele que trabalha, a sua fé não é contado como favor, e sim como dívida. Mas aquele que crê no que trabalha, a sua fé é contado como favor derramado em nós pelo Espírito. Ora, o que Paulo está dizendo aqui? O padrão de Abraão, da sua fé, é que ele não operou nada de si mesmo para alcançar alguma coisa. Foi dado a ele pela graça. E esse é o padrão para a igreja. E o que Paulo está estabelecendo em Romanos 4? A doutrina da justificação pela fé. Que ninguém vai ser justificado por suas obras, somente pela fé. A fé é dom de Deus. Isso foi dado por Deus a ele. E ele é um padrão para a igreja. Isso é o início do capítulo 4. No 11, ele é o padrão dos fiéis. Esse é o padrão. Logo, nós podemos crer, vou repetir isso aqui, nós podemos crer, não por causa de Abraão, mas na mesma graça que ele recebeu, nós recebemos do Senhor. Então nós podemos crer, nós podemos esperar pelo céu no meio do mundo em que vivemos, e isso com segurança e com alegria. Com segurança e com alegria. Nós podemos andar nessa terra exatamente como Abraão andou, com a mesma expectativa. Na próxima quarta, se o Senhor nos permitir, que aí o tópico é um pouco maior, se eu seguisse aqui com vocês ia ficar bem mais longo o estudo, ia ficar muito complicado, terminarmos no tempo mais adequado. Então, na próxima semana, nós vamos voltar a trabalhar aqui, irmãos, o que se chama de a descrição particular desse céu. O que exatamente Abraão esperava? Que céu? O que é que ele aguardava? Vamos tentar entender a natureza dessa expressão. Não é? Uma cidade, como diz o texto, que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vamos falar um pouco da natureza dos céus. Vamos descrever um pouco a natureza desse lugar onde nós vamos habitar. Isso vai ser o tópico da nossa próxima quarta, se Deus nos permitir. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida nesse ponto? Por favor, se você tiver. Você tem aí 5 minutinhos antes de nós dividirmos para orar. Um de cada vez. Pois sim.